E aí, pessoal, o que nós podemos falar? Nós temos que juntar as duas notícias do dia. A notícia do treino do Grêmio em Santa Catarina e a notícia da confirmação de 4 jogadores do Internacional com coronavírus. Por que é preciso juntar? Porque ela é uma linha de corte de incoerência. Quando, e nós aqui do Rio Grande do Sul, sobretudo de Porto Alegre, de um modo geral, nós colocávamos os protocolos de Grêmio Internacional como algo superior, algo que estivesse dando a tranquilidade para que tudo acontecesse. Toda a realidade, todo o desenvolvimento seria em cima do protocolo de Grêmio e de Internacional. O Grêmio, em nome do protocolo, inclusive, pediu muitas vezes para o governo do estado e para a prefeitura de Porto Alegre que liberassem os treinos coletivos. Algo que não aconteceu. Não acontecendo os treinos coletivos, como que a coisa se desenvolveu? O Grêmio, por opção, buscou em Santa Catarina uma solução e vai começar na próxima segunda-feira uma série de treinos coletivos de segunda a sexta em Santa Catarina, na cidade de Criciúma. E por que eu falo em linha de corte e incoerência? Porque ao mesmo tempo em que acontece isso, à noite, o Internacional, que também tem um protocolo muito valorizado, acabou tendo 4 casos de jogadores do Inter envolvidos e aí com o coronavírus. Testaram positivo no coronavírus. Exatamente isso. O que está certo e o que está errado? A pergunta se faz e ela é obrigatória. E aí me parece que o Internacional tem uma função, neste momento para o futebol, fundamental. Não precisa, a gente sabe que os protocolos de saúde e essa relação paciente-médico impede que o Inter tenha acesso ou não a divulgar quem é e quem está com o coronavírus, mas é preciso dizer o seguinte: onde foi que isso aconteceu e o que deu errado? Porque nesse momento essa notícia coloca sob risco o protocolo. O protocolo está sob a desconfiança das pessoas. E o Inter tem a função institucional de dizer o seguinte: não, o protocolo está certo. Essas infecções foram assim, assim, assim. Ou o protocolo não deu certo, foram pegos aqui. É fundamental que a gente tenha essa noção e que a gente possa construir. O coronavírus, ele é tão complicado, esse vírus, que a gente consegue detectar os caminhos. Porque as pessoas sentem isso, é só testar as pessoas que nós vamos saber onde foram os caminhos e como que isso aconteceu. Então o Internacional precisa fazer isso, porque a gente está hoje vivendo sob desconfiança, a gente está dentro de um processo sem entender o que está acontecendo, porque a gente vai acreditar no tal protocolo, lembrando que 4 jogadores representam praticamente 20%, 20 não, mas 15%, pouco menos de 15% num grupo de jogadores. É muita gente. É muita gente. Ah, mas tem os profissionais, são mais de 100 que estão trabalhando no CT. Eu sei disso. Mas nesse momento o que a gente tem para trazer é exatamente essa leitura. E essa leitura, convenhamos, me preocupa demais. Porque eu vejo as pessoas falando muito em tese, só que agora a gente está com uma situação sob risco. E isso coloca até o futebol gaúcho sob risco. Porque se o Internacional, que tem dinheiro, que montou esse processo muito claro dentro dessa realidade, teve esse problema, imagina os clubes do interior. E aí eu vejo as pessoas que são contra a volta do futebol encherem o peito para falar, viu, esse protocolo de vocês aí, que vocês encheram a boca para falar, e a gente tem que ficar quieto. E a gente tem que ficar quieto, mas a gente precisa ir a público para contar a história. O Inter tem o dever de fazer isso, sob pena da gente sempre ficar com essa espadinha nos olhando. Agora é a hora de chegar ali, aí vai dizer, ah, mas o Grêmio teve os casos. O Grêmio sabe direitinho todos os casos. O Márcio Meira não estava em Porto Alegre, o Diego Souza não estava em Porto Alegre, e foram assim que as coisas foram construídas. Agora tem que olhar, tem que pegar e tem que dizer, tá aqui, não precisa dar os nomes, não tem necessidade de dar os nomes, só precisa informar para que a gente confie no protocolo. O que está fazendo o Grêmio sair de Santa Catarina é a confiança no protocolo. Eu espero que o Inter
passe essa informação para que a gente continue com muita confiança nesse protocolo, que é o que vai determinar, e que, lembrando, foi copiado pela AFA e foi copiado pela CBF. Está certo ou está errado? O Inter deixou com que essa questão, o Inter precisa tirar essa dúvida da cabeça de todos, e a bola está com o Inter precisa fazer isso o quanto antes, para a gente saber onde é que foi o erro, quem é que errou, o protocolo ou as pessoas, que também podem errar, não tem problema nenhum, só que nós precisamos saber. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.